designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O Senhor está levantando pessoas em todo canto desta cidade, que muitos não reconhecem, que muitos não identificam, mas o Senhor está tendo histórias com estas pessoas, porque essas pessoas têm feito trabalhos diante do mundo espiritual, em favor de algumas famílias, em favor de gentes, trabalhos divinos, que só o Senhor e a pessoa e quem está sendo abençoado que conhece. Obrigado por esta fé que o Senhor tem colocado. Pai, eu ainda oro agora em nome de Jesus. Eu não concordo, não creio e não aceito que uma pessoa que está aqui ouvindo o que nós estamos transmitindo pelo Senhor, cantando hinos, vive a vida sem despertar para a sua importância com Deus para a manifestação neste mundo. Eu grito agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o meu e o nosso Senhor e Salvador, hoje aqui, ó Deus, sem nenhum alarido de guerra, sem nenhuma, meu Pai, manifestação exterior, mas como a irmã Rose falou, pela fé, eu oro para que o Senhor desperte dentro desta pessoa que está ouvindo a minha voz agora, aquele incômodo santo do Senhor, dizendo: desperta-te, porque eu não lhe dei a vida e a existência para você viver com as coisas naturais. Eu quero que o teu Espírito Santo entre agora e testifique no espírito deste homem e desta mulher que está ouvindo a minha oração agora, em nome de Jesus. Que o Senhor diga, identifique, que o Senhor testifique, que o Senhor ative dentro do espírito desta pessoa, falando agora neste momento da importância que ele tem nesta vida, com a caminhada espiritual dentro do reino de Deus, que as coisas do mundo não pode tirar da responsabilidade com a vida do Espírito Santo, que a preocupação da vida não pode fazer entregar o ministério. Ó Senhor Jesus, que esta pessoa que ouve agora a minha voz venha entender que ela é escolhido do Senhor, não para ser salvo do fogo do inferno, não para ser salvo apenas da separação de Deus, mas para manifestar a bênção do Senhor, para servir de autoridade. É um agente de Deus, é alguém que Deus conta para fazer o reino dele ser claro para aqueles que estão em trevas. Eu oro em nome de Jesus nesta noite, e nós falamos amém, e graças a Deus. Pastor Amauri, o pastor Júlio, que é uma manifestação, vocês vão ter 15 minutos, pastor Amauri, eu aviso o Senhor, 15 a 20 minutos. A paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro,
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Podemos sentar. Nós os pregadores pregamos que Jesus Cristo reina, que Jesus Cristo é que comanda tudo, que Deus está no controle de tudo. Mas algumas pessoas perguntam, por que se Deus está no controle e Deus está reinando, por que tanta confusão no mundo? Por que tanto problema? Por que tanta guerra? Por que tanta violência? Por que tanta miséria? Por que tanta confusão? Famílias destruídas e tudo aquilo que nós ouvimos nos jornais, só problema, só desgraça. E nós, os pregadores, pregando que Jesus reina, e tem gente que olha, pensa e fala, eu estou vendo é o diabo reinando. O diabo é que está reinando neste mundo. Mas eu lembro de um caso que aconteceu, que antigamente tinha o trem, né, trem de ferro, subúrbio, e pessoas que, havia muitos trabalhadores no tempo antigo que abria rua na enxada, trabalhava nas minas e entrava no trem sujo, porque os recursos eram poucos, e aí iam tomar banho em casa. Então muitos trabalhadores tomavam banho em casa, pegavam o trem. Antigamente, eu mesmo já passei de trem aqui uma vez, em 83, indo para Montes Claros. Então tinha gente carregando porco, tinha gente carregando galinha, tinha gente carregando milho dentro do trem. E nesse trem tinha um pregador pregando a palavra do Senhor. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo dá libertação, dá alegria, dá paz. E também tinha um vendedor de sabão, fabricava sabão em casa e anunciava, compra do meu sabão, esse sabão é o melhor que tem. E ofereceu para o pregador, se o senhor quer comprar desse sabão, esse sabão é ótimo. Aí o pregador falou, não, eu não quero comprar o sabão não, eu quero pregar a palavra para você, que Jesus Cristo é maravilhoso, é justo, é fiel. E o vendedor de sabão disse, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus. E o pregador perguntou, por quê? E o vendedor de sabão falou com ele, olha, eu prefiro ficar quieto no meu canto, vendendo meu sabão, não quero envolver com Deus, porque para mim Deus não existe, que se Ele existisse, não teria tanto sofrimento no mundo. Se Deus existisse, não teria tanta desgraça no mundo. Se Deus existisse, não teria tanta doença, não teria tanta maldade, tanta confusão, tanto sofrimento no mundo. Aí o pregador ficou em oração, porque quando Deus não te dá a palavra, é melhor ficar calado, porque senão vai falar na frente de Deus. E o pregador ficou buscando uma palavra para aquele moço que não cria em Deus, que não acreditava em Deus. E aí o tempo foi passando, chegou na estação final. Chegando na estação final, o vendedor de sabão falou, e aí pregador, quer comprar do sabão ou não? Aí o pregador falou, olha, não, seu sabão não presta, porque se o seu sabão fosse bom, não teria tanta gente suja, tanta gente com a roupa encardida. Aí o vendedor de sabão falou, não, mas peraí, eles estão assim sujos, porque não usaram do meu sabão, não tem do meu sabão, alguns estão até encardidos, porque não tem do meu sabão. E o pregador respondeu, muita gente sofre porque não tem do meu Jesus. Então, a pessoa sofre. E João estava dizendo, o mundo jaz no maligno. Ainda é bem que o mundo não é do maligno. O mundo jaz mergulhado nas trevas, fazendo a vontade do maligno, mas não é do maligno, porque nem o inferno é do maligno, porque Jesus tem a chave do inferno, a morte do inferno. E quando a pessoa que sofre, quando a pessoa é escravizada pelo diabo, quando a pessoa está para baixo, destruída, quando ela abandona o mundo e o diabo e se entrega para Jesus, naquele momento o leão de Judá põe o diabo para correr, porque o diabo ele não é um leão, ele brama como um leão, ele finge que é leão, ele tenta imitar a Deus.
mas a Bíblia chama ele de lobo, o lobo que procura devorar as ovelhas, né? Mas quando o lobo vê o leão, ele parte em retirada. E Deus está agindo a nosso favor. Ele é o leão da tribo de Judá, e com ele não existe derrota. Então, em nome de Jesus, receba esse leão dentro de você, receba a autoridade de Deus, põe o lobo para correr, encara ele, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, e fala para as pessoas: vocês estão sofrendo porque vocês não têm do meu Jesus, que à medida que você recebe Jesus, dentro de você passa a ter uma água cristalina, viva, jorrando para a vida eterna, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Para terminar, por que João falou isso? E que o mundo jaz no maligno, nós somos de Deus, eles não sabiam disso, eles não eram cristãos. Tem hora que a pessoa esquece, começa a falar igual gente do mundo, começa a agir igual gente do mundo, começa a parecer demais com o mundo. Mas João falou: vocês são diferentes, vocês são de Deus, vocês são de Cristo, vocês têm que andar decentemente, falando palavras que edificam, agindo de uma forma em que o seu agir glorifica o nome de Deus. Você é diferente, você é lavado, remido, transformado pelo poder de Deus. E quem não é, vai ser hoje transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Nós somos diferentes, não tentemos agradar, porque quem agrada o mundo é inimigo de Deus. Tiago falou que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas nós somos amigos de Deus. Não importa o inimigo e o mundo nos perseguir, não tem problema as pessoas nos atacarem, nos perseguir, falar mal, não tem problema, porque luz não combina com trevas. Louvado seja Deus, não tem problema, não fica triste não. Deus vai nos usar para transformar este mundo, para puxar esse povo lá das trevas para a luz, para puxar esse povo da boca do lobo e trazer para a equipe do leão de Judá. Aleluia. Quando o lobo olhar, ele não vai resistir, ele vai falar: você é devorado, porque o leão, né, ele manda na selva, e nós estamos com aquele que manda em tudo e em todos. Por isso nos submetamos a Deus. Quando fala assim: o diabo fugirá de vós, primeiro submeta-se a Deus, amém? Para o diabo fugir de nós temos que submeter a Deus. Submeta-se a Deus em nome de Jesus, aleluia. Nesta noite, em nome de Jesus, diga ao Senhor: eu me submeto à tua vontade, amém, aleluia. Se renda ao Senhor, e aí você vai ver uma transformação. A sua maneira de falar vai ser diferente. Você vai ter uma identificação de cristão. Na sua testa vai estar o nome de Jesus. O diabo vai olhar e vai falar assim: com aquele eu não posso. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Levanta com autoridade em nome de Jesus. Oh, Deus tremendo. Recebemos, irmãos. Só na igreja Tempo da Salvação que você vê 3 pastores pregando num dia só, irmãos. Isso é porque nós não somos ligados a uma tradição que tem que ser assim. O Espírito Santo tem liberdade de agir. Amém, querido? Eu precisava de ouvir esta palavra e recebe em nome de Jesus. Você acompanha, irmão? Coisa de Deus, irmãos. Quando reunir, nós temos que ter algo para passar. Principalmente, não vou falar a vocês aí que vocês não têm tanto esse chamado aqui dentro da igreja, mas obreiros. O pastor Júlio já fez isso aqui, o pastor Mauri também. E é o meu dever trabalhar um pouco sobre isso. Eu estou esperando a oportunidade. Quem sabe hoje eu falo sobre isso também. Mas quem tem chamado, quem deseja e quer entender mais como trabalhar no reino do céu, você tem que já vir para a igreja carregando alguma coisa. Mesmo que você não sobe no altar, através da sua oração aí, você libera algo para alguém que está do seu lado, entende? Você incomoda com isso. Irmão, só para você entender se você é chamado para ser obreiro ou não, já vou dar
jogar assim algo para você formar o seu quebra-cabeça espiritual. Porque se você não for, não tem problema também. Porque tem gente que é chamado para ser salvo, manifestar, se ajuda na obra, participa do culto, e aí você vai ter uma profissão, você vai ajudar num departamento. Isso é coisa de Deus também. Agora, outras pessoas, o Senhor pega no laço assim, chama assim para o reino, faz igual Pedro: larga esse barco e eu quero transformar você em pescador de almas. Aí, para você entender um pouquinho, uma das coisas que isso não tem como falhar, você não consegue passar a semana ansiando para chegar ao culto de sexta-feira. Você não consegue passar a semana sem estar ansiando para chegar ao culto de sexta ou domingo. Você não consegue, irmão, passar segunda, terça e quarta e quinta, se você não participa, imaginando assim: nossa, aquela palavra de domingo, aquele culto de sexta-feira, meu Deus, será que aquela irmã que estava com aquela necessidade foi solucionada? Você está em constante comunhão, você está em constante preocupação. Você não consegue terminar a janta, irmão, e correndo, parecendo um porco assim para a cama fora, sabe? Você não consegue, você para e fala: Pai, muito obrigado, e eu apresento a igreja em tuas mãos. Ó Senhor, muito obrigado por estar naquele ministério. Você está ligado e tem vida fluindo dentro de você. Tem gente aqui que nunca subiu no altar e eles me mandam às vezes um áudio: pastor, me explica isso daqui, pastor, o que você acha disso aqui? E acontece, irmão, várias vezes de eu estar escrevendo sobre aquele assunto, de eu estar pensando naquele assunto, aí a irmã me liga, o rapaz pergunta, e são pessoas que já estão conectadas para ter um trabalho a mais no reino. Você está entendendo, querido? Não é desvantagem quem não tem isso, mas eu estou mostrando que quem tem, o Senhor já está mostrando você que você tem uma participação, um privilégio maior e uma responsabilidade também maior. Amém, querido? Pastor Júlio, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Irmão, a gente estava aqui na igreja pela manhã e eu peguei a Bíblia e Deus falou grandemente comigo. E desde aquele louvor, querer poder, vem confirmando aquilo que Deus já tinha me mostrado. O pastor Amaury falou muito sobre isto. No culto de Santa Ceia nós teremos aí vamos fazer um trabalho diferente, porque há essa necessidade que Deus estava me tocando aqui. E nós iremos render uns aos outros, se humilhando e confessando em nome de Jesus. Isso nós não podemos aceitar que haja divisão entre nós. Deus me falava, irmãos, que há sofrimentos causado no homem, coisas simples, que não precisa nem de orar, para a pessoa receber um alívio espiritual. É só comunhão, é só um abraço, é só olhar dentro dos olhos um do outro e dizer: eu te amo, na pessoa de Cristo Jesus. Apertar a mão da pessoa e dizer: conta comigo na oração, irmão. Sem fingimento. Oh, irmãos, aqui dentro não tem nenhum demônio. Nenhum demônio. Irmãos, pode ser até o demônio que está agindo, a pessoa até permitindo ele agir. Mas se você entrou aqui, mesmo você falando: demônio, pode agir na minha vida, aqui dentro esse demônio não fica. Pode pegar você lá fora, o problema é seu e do demônio. Aqui dentro há poder de Deus neste lugar. O demônio devorador, por exemplo, não expulsa com oração, é ou não é, irmãos? O demônio devorador expulsa com fidelidade, dízimos e oferta. Mas quando você entrou aqui, você tem livre-arbítrio para falar com Deus. O demônio que estava encostado em você, ele olha e fala: é que eu não posso entrar. A oração tem poder para expulsar ele aqui dentro. Aqui tem pessoas aqui, irmãos, que quando ora, a sua oração tem subido como uma chama de fogo.
Mas o que fazer então, pastor? Para esse demônio sair definitivamente da minha vida? Ser fiel a Deus financeiramente. Há pessoas que estão sofrendo, sabe por quê, irmãos? Porque tocou no ungido de Deus. No culto de Santa Ceia nós iremos pedir perdão, mas eu já quero adiantar, porque foi o que Deus me mostrou. Inclusive, eu já começo aqui, a gente já vai orar a Deus, e eu quero, com 5 minutos, falar aquilo que Deus me deu aqui de manhã, mas eu quero, antes disso, dizer: eu sou o número 1 aqui, e quero dizer para os irmãos que eu preciso hoje reconciliar com uma pessoa aqui hoje. E olha que nós estamos conversando e nem brigamos. Mas por que reconciliar? Porque no ato de ignorância, sem conhecimento, você toca no ministério da pessoa. E eu venho percebendo que a minha vida financeira tem andado travada. Você percebe que algo está errado, e você olha e fala: eu não estou em pecado, meu Deus. Eu não estou cobiçando a mulher do próximo, desejando o que não é meu, prostituindo, adulterando, mentindo, caluniando, fofocando. Não estou. Aí hoje Deus me deu uma passagem, que quando Miriam e Arão tocou em Moisés, no ministério de Moisés, Miriam ficou leprosa, e Deus ordenou que tirasse ela do arraial, 7 dias fora do arraial. Tem pessoas que não prosperam, irmão, porque não mede palavra para conversar com o pastor, com o líder, com a liderança. Eu quero dizer para você, irmão, que liderança só trata com Deus. Um pastor que é ungido, um membro não pode chegar e apontar o dedo para ele, está errado. E Deus usou o pastor Apolo com grandes ideias para o crescimento deste ministério. E no ato de rebelião, eu particularmente comecei a desconcordar nas nossas reuniões. E Deus me falava hoje pela manhã aqui: humilha, porque eu estou ansioso para te abençoar, meu filho. Mas a partir de hoje, irmãos, as portas já estão abertas. Oh, aleluia. A partir de hoje os irmãos verás o que vai acontecer com o pastor Júlio aqui na congregação. Você sabe por quê, irmão? Porque a gente pode até errar, mas não somos burros o suficiente para permanecer errando, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que grita dentro da nossa alma dizendo: entra por esse caminho ou por esse, humilha, busca, aleluia. E nesta noite nós iremos glorificar ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. A Bíblia fala no livro de Zacarias, no capítulo número 3, numa das visões de Zacarias, Josué, o sumo sacerdote, aparece diante de Satanás, com roupas sujas, a ponto de não poder nem expulsar o demônio. Josué representava a nação de Israel, o pecado de Israel, e por isso não ter poder para expulsar Satanás. Não que ele mesmo estava em pecado na visão, mas o anjo do Senhor expulsa Satanás e grita: de ti foi passada as suas iniquidades e os seus pecados. A roupa suja cai no chão, Deus reveste novamente Josué representando Israel, e Josué, na presença de Deus, sai jubilando. Eu quero dizer para você que o livramento de Deus está aqui nesta noite, irmão. Há um livramento sobrenatural, e eu vejo com os olhos abertos aqui hoje. E não precisa nem de muito esforço para ver o livramento de Deus aqui.
Eu quero dizer para você que um dia o mundo inteiro estava diante de Satanás também. Satanás estava acusando eu, acusando você, acusando a humanidade inteira. E aí aparece o anjo do Senhor? Não, aparece o próprio Jesus. A Bíblia fala que num momento, quando ele vai morrer na cruz do Calvário, há um abandono de Deus, porque os meus pecados, os seus pecados e o pecado do mundo estava sobre ele naquele momento. Mas a partir daquele momento que ele morre e ressuscita, a Bíblia fala que aí você já tem a liberdade de dizer: eu só vivo e vou para o inferno se eu quiser, porque se hoje eu crer e confessar, eu estou salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento que Jesus morre, as suas vestes pecaminosas caem naquele momento, porque você tem livre acesso diante do trono de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, nós iremos orar agora, e eu quero dizer para você que esse Jesus, aleluia, que morreu na cruz, que o pastor Amauri falou sobre ele aqui, ele está como aquele anjo diante de você para te dar o livramento nesta noite. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Aqui tem algumas pessoas que o Senhor está nos comunicando pela tua graça. Jovens, Senhor, e até algumas senhoras, que algo está travado na sua vida, porque você também precisa reconciliar com alguma liderança sua. E esta oração agora nós iremos falar com Deus para nos dar sensibilidade, para nos ajudar, irmão, ser uma nova criatura, para nos ajudar a nascer de novo. Irmãos, o Senhor quer trabalhar a nossa natureza aqui nesta noite, irmão. Existem pessoas que falam assim: eu não perdoo, não perdoo, não perdoo mesmo. E o Senhor está dizendo: olha assim, olha, eu também não tenho como te perdoar, não tem como mesmo. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, fala: Deus me ajuda, trabalha a minha natureza, quebra, meu Deus, o meu orgulho. Deus me ajuda nesta noite. Eu estou doente espiritual, meu Deus, eu não consigo entronizar o Senhor como deveria. Eu estou sentindo, parece que um câncer corroendo a minha alma. Ah, meu querido irmão, quando você abraçar esta pessoa, quando você se humilhar diante de Deus, eu quero dizer para você que é um fardo que vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai chegar nesta igreja, vai falar línguas de anjo, vai ter visão, aleluia, você vai correr e não vai fadigar, você vai orar e não vai cansar de orar, porque um renovo vai tomar conta da sua alma. Eu quero que você ore ao Senhor nesta noite. Eu quero que você curve a sua cabeça, e no culto de Santa Ceia, todos, mesmo se não tiver feito nada um com o outro, nós iremos chegar um diante do outro: irmão Bruno, você me perdoa em alguma coisa em nome de Jesus. Porque às vezes você pensa que não fez nada, mas talvez falou uma palavra, o irmão guardou aquilo no coração, como o pastor Apolo já falou aqui hoje. Tudo confirmação de Deus. Talvez vai ter pessoas que nem vão vir no culto de Santa Ceia para não fazer isso, mas não tem problema. Eu quero dizer para você que a sua vitória depende disso em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. E neste momento eu quero pedir ao meu querido amado pastor Apolo que me perdoe em nome de Jesus. Oh, aleluia, me perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Achamos que estava certo, estávamos totalmente errados. E eu quero dizer em nome de Jesus: este erro não cometerei mais nunca. Nunca lutarei contra um homem ungido de Deus. Jamais. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Irmão, Deus está trabalhando de uma forma gloriosa. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu me rendo diante da Tua presença neste momento. O Senhor tem nos colocado juntos aqui nesta obra grandiosa, obra que está em fase de crescimento e não vai parar de crescer, porque o Senhor, meu Pai, tem promessa para este ministério, e o Senhor tem promessa, e a Tua promessa jamais cai por terra. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu me submeto, ó Pai, aos Teus preceitos aqui nesta noite, e quero dizer obrigado, Jesus, por estar na Tua presença. Obrigado, Jesus, por estar na Tua presença aqui nesta noite. Aqui tem pessoas enfermas espirituais, mas o Senhor hoje, ó Pai, abre uma oportunidade. O Senhor hoje, ó Pai, dá uma oportunidade. Estamos diante do Senhor, como foi anunciado pelo Teu servo aqui, meu Deus. O mundo pode até jaz no maligno, mas não é do maligno, ó Pai. O diabo não pode vencer esta batalha, porque se nós hoje, ó Pai, levantarmos diante do Senhor, pode estar fraco do jeito que for, pode estar anêmico espiritual, pode estar batendo um joelho no outro, mas se levantar diante do Senhor, o Senhor nos encoraja, e nós vencemos o pecado, e nós vencemos Satanás, em nome de Jesus Cristo. Espírito de coragem, de graça, tome esta pessoa nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E o maior corajoso, o homem mais corajoso, não é aquele que anda armado, não é aquele que tem coragem de matar o outro fisicamente. O homem mais corajoso é aquele que tem coragem de olhar para o alto e falar: Jesus Cristo é o meu Senhor, aleluia. Esse vence o mundo, esse vence o maligno, esse vence Satanás e o inferno. Então nesta noite, Jesus, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ei, canta lá, maçude, canta, grita igreja, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Ele está na sua vida. Não importa o seu passado. Aleluia! Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Deus quer te usar. Deus vai te usar. Você é escolhido de Deus. Você é uma geração eleita de Deus. Você é um povo exclusivo de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: assim como Josué recebeu o livramento, você também já recebeu em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra ao nosso coração. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Que culto gostoso. Maravilha. Samuel, pega esse outro tamborete. Vamos trazer esse maior mesmo, por favor. Eu ia pedir o Bruno Henrique, mas o Bruno, depois que Deus deu ele o livramento do acidente, não, ele ficou com a mancha aqui, ele ficou com a cara de mal, tá dando medo de conversar com ele, não ficou? Repara aqui para você ver aqui assim, ó. Ficou com a cara meio... Oh, Senhor. Deixa eu ver se vai dar certo. Maravilha. Sempre tive vontade de fazer isso, irmão. Primeira vez. Abre comigo, irmãos, livro de Atos. Esse aqui não deu certo, não. Traz o menor. Tira esse para cá, por favor. Louvado é o nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 2. Eu vou chegar aos 80 com muita saúde em nome de Jesus.
igual meu avô está ali, depois eu vou chamar ele aqui na frente para a gente orar. Ele está completando 80 anos, 40, irmãos, servindo ao Senhor. Isso é muito bonito, né? Consegue imaginar você que está aí com os seus 30, 40, chegando aos seus 80 anos, não é com só sua história com Deus, é você olhar para trás e ver sua família continuando a obra que você começou. A Milton aí, Valéria, está com o menino. Você chegar e você vê aí o filho casado, a esposa, os filhos, netos, todo mundo. O seu vigor não é o mesmo, mas o seu nome está sendo levado por filhos, por netos, outras gerações falando o seu nome. Isso é coisa que o Evangelho faz isso. Isso é bonito, irmãos. Isso é maravilhoso. Atos capítulo 2. Quanto tempo que eu tenho, irmãos? Não estou confiando no meu relógio. Quantas horas, Daniel? 20 para as 9. Então nós vamos ter 15 minutos. Vou fazer uma leitura rápida. O seu é quantos, né? 8h32? Eu vou confiar no do Patrick ali. 8h30, é isso? Então, amém. Atos 2. Acompanhe comigo rápido essa leitura, que eu quero explicar algo aqui. Olha o que vai dizer assim, ó, Atos 2. E o versículo 37. Aqui, Atos 2, 37. Vou fazer uma leitura rápida, a gente ganha tempo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor Jesus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia juntou-se quase 3.000 almas à igreja. E ao 42, olha a vida deles. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia propriedades e fazendas, recebiam e repartiam com todos, segundo cada necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. Amém? Diz comigo rapidinho: Senhor Jesus, é a tua palavra. Fala comigo o que eu preciso. Usa o pastor, usa o entendimento. Eu preciso ser instruído, e eu creio que sou instruído, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é rápido, mas eu quero falar um pouquinho com vocês aqui, coisas que a gente acha que sabe, mas quando a gente fala, a gente pensa: nossa, que interessante esse assunto aí, para a gente aprender mais um pouco. Sobre a igreja, que sempre as pessoas, como passo o programa, e eu coloco sempre meu telefone à disposição, então a gente acaba recebendo perguntas que você pensa assim: não, a pessoa está perguntando isso até hoje, mas nunca foi explicado como que a pessoa ia saber. Então, que às vezes para você é uma pergunta boba, mas para outros que não têm um entendimento, é uma pergunta que vai fazer muito sentido. Igual essa irmã que me perguntou hoje, como que ela ora na busca do Espírito Santo, o que precisa ser mudado. Então são coisas que pensam assim, pergunta boba, é só chegar a orar, vem Espírito Santo. Mas foi algo que eu pensei, até eu parei, de vera, como que eu oro? O que atrapalha? E o Senhor me deu pelo menos 3 pontos para passar para ela, e eu já compartilhei com vocês aqui. Nós sabemos o que é uma igreja.
Então vamos lá, o que é uma igreja? A igreja é um templo? Não, o templo é uma estrutura que nós chamamos de igreja porque nós reunimos. Então o templo é uma estrutura que pode ser chamada de igreja, mas ela não tem nada a ver de fato com o que a Bíblia chama de igreja. A Bíblia não chama de igreja a estrutura, chama de igreja o corpo de Jesus, ele chama de igreja. E interessante também que a Bíblia não chama de igreja de fato uma pessoa como indivíduo. Ou seja, eu, pastor Apolo, sou a igreja de Cristo. A Bíblia também não chama você como indivíduo como igreja. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que chama você sozinho como igreja. Chama você de templo do Espírito Santo, e você é um membro que faz parte do corpo de Cristo, que isso é a igreja. Por que que a Bíblia não chama só você de igreja? Eu mesmo preguei isso errado. Eu já preguei falando que a igreja sou eu. Não, não sou. Por isso que a gente vai ter, né, o conhecimento e aprender, você precisa passar o certo. Ainda que a gente fala com boa intenção, mas está errado. Então a Bíblia não chama você indivíduo como igreja, chama nós indivíduos como membros do corpo, aonde o cabeça é Jesus, e aí nós somos a igreja. Por que que a Bíblia não chama você sozinho de igreja? Porque Deus não trabalha com divisão, separação, exclusividade. Eu sozinho, eu a igreja, não. O Senhor trabalha com unidade, com comunhão, com participação. Como o culto desta noite. O Bruno abriu, né? O Bruno, o Gil, a Kátia, a Daniela, a irmã Glória, o Gustavo, o Samuel, a Steph tocou hoje não, né? Tocaram, louvaram ao Senhor. O pastor Maria apresentou, a irmã contou os testemunhos. Pastor Júlio, eu estou participando. Isso é comunhão, isso é gostoso. Vocês estão aí participando. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui em cima, é porque vocês estão aí. É interessante, né, irmãos? A gente acha que o destaque é quem está aqui em cima. Se vocês não viessem, nós íamos embora. Olha como que Deus, às vezes o Senhor fala que o último será o primeiro, né? Você pensa assim, não, como eu queria. E aí Deus fala assim, deixa de ser bobo. Ele só tem a preocupação de ensaiar, de estudar, de orar, de buscar por sua causa. O Senhor coloca algo em nós, uma responsabilidade. Nos incomoda a semana inteira, o dia inteiro, irmãos. Eu creio que isso acontece com os outros, mas eu particularmente, a minha cabeça fica o tempo todo. Às vezes até num sonho tranquilo, vem uma preocupação entrando no meio, eu acordo assustado. E eu já falo, se for o demônio, pode ir embora, que minha mente você não vem, a paz vem de Cristo. Se for Deus me dando uma direção para orar, eu já oro, faço tudo. A gente, tem hora que você não sabe se é o demônio, se é Deus, fica meio dividido assim, né? Ou se for você, Satanás, pode sair em nome de Jesus. Nem você, eu já me você. Você, Satanás, pode sair. Agora, se for o Senhor, meu Deus, tá? O Senhor me dá a direção e tá, a gente faz isso. Mas aí você passa a semana inteira ligado com as coisas, para você que está aí, sentado, ouvindo, para ter coisa de qualidade, para Deus, mas para você ser edificado e fortalecido. Amém, querido? Pois bem. Então, a igreja não é eu, você sozinho. Você é membro do corpo, e o corpo é chamado de igreja. Presta atenção agora. Todas as pessoas que estão no mundo faz parte da igreja de Jesus? Evidente que não. Porque para ingressar nesta igreja tem que acontecer isso aqui que Pedro fez. O que Pedro fez? Estava lá no Pentecostes. O pastor Júlio gosta sempre de falar essa passagem, porque tem passagem que a gente sempre gosta, né, irmão, de repetir ela. Parece que a gente tem um imprint com a passagem mais do que a outra. Então o pastor Júlio sempre fala essa passagem, que ele estava lá preso, vocês lembram? Lá no cenáculo, com medo, veio um vento, acho que ele falou isso na sexta-feira aqui e tal. E aí Pedro, covarde, foi lá fora e pregou. Aí quando Pedro pregou, falando sobre o quê? Está aí no Atos capítulo 2, você pode, eu não vou ler, para o meu tempo para me concluir. Pedro pregou falando que o que aconteceu no Pentecoste foi profecia do profeta Joel, é Deus visitando o seu povo, é o Espírito Santo vindo, e falou que quem mandou isso foi Jesus, o que o povo tinha crucificado há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás. Aí o que o povo falou? O povo perguntou, versículo 37, então nós o que faremos, Pedro? Aí Pedro deu o que tem que fazer. Pedro respondeu, olha, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus para perdão do pecado. Só depois que vocês for batizados para perdão do pecado, vocês vão receber o Espírito Santo.
E vocês e os vossos filhos, ao versículo 39, os vossos filhos, toda a geração será abençoada. Versículo 40, acontece que o pastor Mauri pregou aqui, ó. Nós vamos, quando a gente entra no evangelho, nós já entramos, mas quem é batizado, quem aceita, sai da geração perversa. Olha o que Pedro diz, ó, salvai-vos dessa geração perversa. Então muitos estavam na geração perversa e não fazia parte da igreja. Então, para fazer parte, tem que aceitar Jesus, reconhecer que é pecador, passar pelas águas, que é o mandamento, e vai ingressar no corpo recebendo o Espírito Santo. Saiu da geração perversa e entrou na geração eleita, santa, povo escolhido de Deus. E aí começa um grande processo também, que não entrou e ficou tudo acabado, não. Você entra para a geração e aí começa as transformações, tirando algumas coisas que estão dentro do nosso coração, da mente, desejo, começa muita coisa. Mas o passo para fazer parte da igreja, que é do corpo de Jesus, é crer no Senhor Jesus, perdoar, ser perdoado os pecados, ser batizado e ingressar. Então vai trabalhar sobre isso. Então todo mundo na terra é filho de Deus? Não, não é. Toda pessoa que existe é filho de Deus? Não pode ser filho de Deus. Por que não pode, pastor? Porque não faz parte do corpo de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que se nós negarmos o Senhor Jesus, o Pai também nos nega. O filho, o Pai não nega o filho, mas quem é pessoa que negou Jesus, o Pai não aceita. Ele pode ser bonzinho, caridoso, sabe, viver com aquela carinha de santo ou de santo, gente bem tranquilo, mas se negou Jesus e não crê, o Pai também não aceita, não é filho. A condição para ser filho de Deus é aceitando Jesus como enviado para salvar. Não aceitou Jesus, pode ser bom o tanto que for, não é filho. Isso também não significa que a pessoa não pode receber bênção de Deus, ok? Mesmo a pessoa não aceitando Jesus, ela pode receber bênção. Mas pastor, mas como? Porque filho de Deus é para morar com ele. O filho sempre tem intimidade com o pai. Agora tem gente que não é filho de Deus, não aceitando Jesus, mas tem fé para receber promessa, para receber cura, para receber milagre, faz um sacrifício danado, e Deus, mesmo que aquele não é filho, acaba abençoando. Compreende isso? É por isso que a Bíblia manda você não ter inveja de alguém que é ímpio, porque o cara está prosperando naquilo outro, está indo longe, mas logo vai ser cortado, porque não tem intimidade com o pai. Recebe alguma coisa para o momento ali, a fé ativada para aquilo, mas filho de Deus não é. É por isso que você vê gente que é próximo e continua sendo rancoroso, terrível, cometendo as mesmas coisas terríveis, porque não é filho, mas tem fé para receber uma promessa. Então vamos lá. A igreja então, quem faz parte da igreja? Quem está em Cristo Jesus, recebeu Jesus como Senhor, é batizado, congrega também juntamente em algum ministério. Porque quem aceita Jesus, isso também é interessante. Olha o que o texto diz aqui, no versículo 41. De sorte que foram batizados de bom grado, receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se. Agregaram-se aonde? A igreja tinha quantos membros? 120. Veio 3.000 de uma vez. Agregaram-se a igreja, mais 3.120 pessoas. Que o Senhor mande de uma vez essa multidão para o templo da salvação, em nome de Jesus. Agregar, de uma vez, irmão, de uma vez, 3.000 pessoas, ministério, se tornaram membro. Eles não aceitaram e ficaram assim, agora aceitamos, fomos batizados, vamos viver na sua vida. Não, eles agregaram. E aí o que é que eles tiveram que fazer? Responsabilidade, versículo 42. O que é que eles tinham que fazer? Perseverar, ou seja, eles viviam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Porque tem gente, irmãos, que aceita Jesus, crê no Senhor, não tem imagem, não tem Maria, não tem Aparecida, não tem João, não tem o Papa, não tem o pastor, não tem a igreja, sabe que Jesus é o Senhor, mas fala de igreja para ele e parece que está falando de demônio. Todo mundo é pecador, perdi a confiança em qualquer pastor, em qualquer liderança, eu sirvo a Deus do meu jeito. Isso é gente que não conhece a palavra e vive em desobediência, porque aceitou Jesus, agregaram-se à comunidade. Se eu aceito Jesus como meu Salvador, aceito de alguém que está me falando, pregando para mim, eu então me torno membro do corpo. Mas se eu falo assim, não quero ajuntar-se com esse corpo, eu não quero que eu como membro, eu como mão, fico nesse braço. Agora imagina minha mão cortada ali do outro lado ali na avenida. O que ela vai acontecer com essa mão? Vai morrer, porque não tem circulação.
Membro que não está unido no corpo, morre, irmãos. E nós vivemos no mundo, nesse tempo de tecnologia e informação, que está cheio de membros mortos, achando que estão fazendo a obra de Deus, porque não estão unidos, agregados a nada. Eu sirvo ao Senhor no monte, na minha casa. Eu acompanho tal pastor pela internet. Eu mesmo celebro a ceia para mim. Eu não tenho nada. E o pior, sabe o que é pior, irmão? Que tem gente que vai nessas pessoas para pedir oração, conselho e orientação. Tem gente que procura essas pessoas como líderes e guias espirituais. Tem gente, irmão, que procura gente que... É porque a pessoa fala alto demais, grita, sabe? Ou então, nós tivemos aqui um caso como esse aqui, pessoas que parece que, nossa, Deus usa aquele irmão. Por quê? Porque ele fala assim, ó, você quer ver uma coisa? Tipo assim, Valéria, você aí, se coloca de pé, Valéria, se coloca de pé. Deus tem uma intimidade, você tem uma intimidade muito grande com Deus. Eu estou fazendo encenação, tá, irmãos? Senão você já começa a falar em língua aí. Estou vendo que o Senhor está me mostrando assim, algo brilhando e um anjo do seu lado. É uma intimidade grande que você tem conquistado com o Senhor. Deus escolheu você como intercessora da sua casa. Eu estou vendo isso. Aí fala em mistério, tá? Não vou falar em mistério aqui, mas a pessoa fala em mistério. Pode sentar, recebe isso em nome de Deus. Aí a pessoa, nossa, o que é aquilo? Você viu? Que homem usado. Se eu fosse fazer isso aqui na igreja, irmão, eu dava show, só com inteligência. Só com inteligência. Quer ver? Fica de pé, Tiago. Você, participa comigo. Isso. Deus tem chamado você nesta igreja para um trabalho espiritual muito grande. Você não entende as coisas que estão acontecendo agora, mas daqui a pouco você vai entender tudo e vai se encaixar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na vida da sua família e na sua geração. Se a sua família não entende, aí fala em mistério e tal. Faz sentido para você? Pode falar, Tiago, faz sentido isso? É bom falar isso para você? Não, vai falar que não é não, porque é bom, é coisa boa. É coisa boa, é bom. Mas é algo natural, irmão. O Tiago ficou na dúvida. Qual que você atrapalha o teatro que eu estou fazendo? Não é? Pode sentar, Deus abençoe. Entende, querido? Aí a pessoa olha aqui e fala, nossa, que mistério. Não, irmãos, aí a gente tem que ter o quê? Espiritualidade para você não ser enganado. Porque não se engana, viu, irmão? Do jeito que eu estou fazendo com vocês aqui, ensinando, eu não tenho coragem jamais de falar algo fora da direção do Espírito. Pastor Maurício falou, se não tem nada de Deus, cala a boca. Mas tem gente que não tem e grita no altar. Sapateia. Diz assim, diz o Senhor. E as pessoas sentem, irmão. Porque você está emocionado. Sente. Ainda mais se saber um pouquinho da sua vida. Aí acabou. Sente e não se engane, isso acontece nas igrejas. Isso acontece, é por isso que é bom você ter um lugar para você congregar, ser fiel àquele ministério. E a Bíblia fala que você não é enganado por toda onda de ensino, qualquer manifestação. Porque se até o diabo usar a mente de uma pessoa, o diabo vai revelar coisas que você fez hoje que ninguém viu, porque viu. É espírito maligno. Então vamos lá. Para mim tentar concluir aqui, sobre igreja. Eles congregaram, e aí você sabe o que eles fizeram? Perseveraram na doutrina. Eles tiveram que aprender uma doutrina, um ensino, algo a ser seguido. Aí eles vão crescendo. Olha o versículo 42. Eles tiveram também comunhão. Vou levantar para me terminar. Eles tiveram comunhão também. O que é comunhão? Comunhão uns com os outros. Tira para mim, Bruno, por favor, esse tamborete aí. Eles tiveram comunhão com os outros. Porque crente salvo em Cristo Jesus que não tem comunhão, como eu falei com você, é membro sozinho, fica morto em casa. Irmão, e fica doente, tá? Estava conversando com o David aqui no meio da semana. E nós estávamos conversando sobre a importância da psicologia, da psicanálise, da terapia. E aí eu falei que eu comecei um curso de psicanálise algum tempo atrás, caro curso, mas eu não terminei nem o primeiro período. Por quê? Porque é coisa que eu vi que era bobagem, desperdício de tempo e dinheiro. Para mim, não estou falando que é inútil, mas eu já faço isso na igreja. Mas por que a psicanálise, a psicologia, a terapia ajuda?
Por quê? Porque a pessoa não tem comunhão em casa, não tem comunhão em família, em amigos, não tem comunhão na igreja, não conversa, não compartilha. Aí é preciso de alguém para sentar numa cadeira, igual eu estava sentado, não vou sentar aqui agora, né? Mas a pessoa senta, aí a pessoa deita e o médico fala assim: pois bem, Daniela Almeida, me conte. Aí a Daniela começa: ah, doutora, assim, sabe? Nossa, não sei nem por onde. Aí o profissional, né? Daniela, fica tranquila. Como começou esse mal? Aí vem uma retrospectiva de... quando eu tinha 14 anos. Aí começa a contar. Isso é bom, irmão? Isso cura a alma. Conversar traz cura. Aí a Daniela conta, desabafa, conta a vida e tal. E a doutora está lá, né? Aquele profissional, às vezes está até desenhando no caderno, achando que está fazendo anotação profunda, está fazendo desenho. Porque a doutora sabe que não é ela que vai trazer a cura. A Daniela contando, ela mesma vai se encontrar. Isso é comunhão. É o que a igreja ensina. É que as coisas são feitas dentro da igreja. Aí a Daniela termina 45 minutos. E o doutor fala assim: olha, semana que vem nós temos o próximo encontro, viu? Vem, porque nós estamos encontrando assim, eu estou vendo desenvolvimento em você. E lógico que ela está vendo, ela está melhorando, ela está percebendo as coisas erradas. Aí semana que vem ela paga lá R$120, se for um psicanalista, uns 80, se for um psicólogo. Mas isso aqui a gente da igreja faz de graça. Só com o seu dízimo, a sua oferta, a gente está aí à disposição para ouvir as coisas. Então a comunhão cura, a conversa cura. É por isso que o Senhor fala, o que eles faziam? Eles estavam na doutrina e eles tinham comunhão. No partir do pão, eles tinham comunhão. Partir o pão para ceiar, eles ficavam com alegria. Estou aqui do lado, meu irmão está ceando junto comigo. Que felicidade. Isso cura, irmãos. Sem o Espírito Santo, isso traz coisa boa. Agora imagina nós com o Espírito Santo, igual o pastor Júlio falou que vai fazer aqui na ceia. Esse trabalho de comunhão, isso é a cura. Agora com o Espírito Santo, aí irmão, aí acabou. Aí cura, ainda coloca uma placa assim: demônio, nunca mais. Aí a gente está selado, acabou. Espiritual, isso é igreja, trabalho de igreja, que é feito, aquele que membro que está no corpo. O que é estar no corpo? Está junto muito, congregando. Comunhão, nas orações, em cada alma havia temor. Mas outra coisa que eu quero falar aqui, aí a gente fica sobre igreja. E qual é a igreja verdadeira? Pastor, porque já me perguntaram isso também. Porque são tantas doutrinas, qual que é a certa? Aí a certa, eu falo para você o seguinte, irmão: é aquela que deixa o seu coração em paz? Nem sempre. Porque às vezes o nosso coração é enganoso, né? Você quer uma justificação para o pecado, e aí vai ter uma igreja ali, tem a igreja ali, igreja que aqui você pode fazer o que pode. A vida sexual lá, como é que é o nome daquela pastora? Lana Rose. Ela tem uma igreja, ela é lésbica, casada, fundaram a igreja, conhecida, ela já pregou muito aqui na Batista da Floresta, uma pregadora fantástica, era casada com um homem, tem filhos, de repente largou, casou com a mulher da Assembleia de Deus, separou e falou assim: vou montar uma igreja de lésbica lá. Aí se só vê homossexuais dentro da igreja. E ela fala que é normal aquilo, né? O Senhor deu a oportunidade. Então se você procurar, o meu coração sente paz aqui, nem sempre. Porque nós não somos guiados pelo nosso coração, nós somos guiados pela palavra. E às vezes Deus está mostrando que alguma coisa está errado, é porque a palavra está incomodando o nosso coração. Deus está falando: não é o seu coração, é a palavra minha. Aí pode doer, pode ser ruim, pode ser chato, mas a palavra é a palavra de exortação para a gente ir para aquele caminho de salvação, de cura. Então você não pode escolher a igreja pelo domínio do coração, você escolhe a igreja pela palavra, ok? Mas e as doutrinas que são diversas? É porque nós temos costume, irmãos, de falar doutrina e confundir com usos e costumes. Então tem igrejas, irmãos, que as mulheres lá não podem pintar cabelo ainda. Então são poucas, mas tem igreja ainda que proíbe, né? Que em Sete Lagoas tem, que você não pode cortar, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não permite usar calças e tal. Então isso não é a doutrina diferente, isso é um costume que o homem, o pastor, achou por bem colocar aquilo na igreja. Isso não atrapalha nada em questão ao evangelho, porque quem gosta que fica lá em paz. Aí quem gosta que é da pita ali.
Não tem nenhum problema. Agora, quais que são os padrões que a gente escolhe como uma igreja que está unida no corpo? Por exemplo, nós somos o tempo da salvação, nós somos o corpo de Cristo, amém? Só que nós também, nós somos corpo de Cristo juntamente com os irmãos da Assembleia, juntamente com os irmãos da Presbiteriana, juntamente com os irmãos da Batista, juntamente com os irmãos da Deus e Amor. Nós somos um corpo só com eles, espalhado, Internacional da Graça, até a igreja aqui, esqueci o nome aqui do lado. Então, igrejas esparramadas do mundo inteiro, nós somos unidos com ele. Mangue aqui. Então nós somos unidos, nós somos um. Então qual que é a definição de igreja que você pode escolher? Você já escolheu para congregar, mas pelo menos tem algumas bases. Primeiro, a salvação é só por meio de Jesus. Tem essa doutrina. Eu quero congregar nessa igreja. Como que você é salvo? Aqui você tem que pagar uma penitência. Não, a salvação é por Jesus e é pela fé. Você não conquista ela, você é salvo porque você crê em Jesus Cristo. Então eu posso ver de qualquer maneira? Não, depois que você crê e é salvo, com gratidão você vai mudar de vida. São padrões de igreja que não tem como negar. Aqui eu posso seguir o meu curso como quiser. Não, a palavra do Senhor ensina isso aqui, o modo de andar. E vai lá em Gálatas, vai lá em Coríntios, vai lá em Mateus e mostra o modo que a gente vai andar segundo esta palavra. Aí a gente pega os padrões, mas o padrão base é... Qual que é o padrão base de igreja verdadeira? Quando Jesus perguntou os apóstolos, o que diz as pessoas que eu sou? Aí eles falaram, um está falando que sou Jeremias, outro Isaías. Aí falou, e vocês? Aí Pedro levantou e falou assim, tu és o Cristo ungido, o Filho de Deus. Aí Jesus falou, sobre esta palavra, esta revelação, eu vou fundar a minha igreja. Eu sou o Cristo, o escolhido, o Filho de Deus. Então essa é a base. A base da igreja só é Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, o escolhido. Qual que é a base? João Batista gritou, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que faz isso. Qual que é a base de uma igreja? É o que Jesus falou lá no livro de João. O pastor Júnior falou isso aqui, acho que foi sexta-feira também. Que Jesus subiu ao Pai e ele mandou quem para nos ajudar? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo ajuda você nas orações. O Espírito Santo entrega dons para você trabalhar coisas espirituais. O Espírito Santo te revela. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo intercede. São bases de igreja que não tem como você errar nisso. Aí as outras coisinhas você vai ver se você agrada ou não. Mas se tiver essa base, já está de bom tamanho. Salvação, todo mundo vai para o céu, vivendo de qualquer maneira. Está errado, a base é, disse o Senhor Jesus. Ele falou, Deus com Moisés, coloco diante de vós 2 caminhos, a bênção e a maldição. Jesus repete essa coisa. Jesus falou também que há cidades que estariam entrando dentro do inferno. Porém ele era o bom pastor. E ele disse à mulher samaritana, eu tenho água viva, fonte que não seca mais. Aí você escolhe, ou vai acompanhar a incredulidade que vai caminhar dentro do inferno, como a cidade que ele cita lá, como Corazim, Betsaba, entre outras, ou você vai seguir Jesus além do rio azul, como sempre é cantado. Então são bases, Espírito Santo, Jesus como Salvador, o inferno, são bases que não tem como. As outras coisas são doutrinas, as outras coisas não interferem. Por exemplo, sábado, pastor, nós guardamos o sábado ou não? Vamos ser condenados? Isso aí não interfere. Os adventistas guardam o sábado, que Deus os abençoe, porque eles fazem em nome do Senhor, não tem nenhum problema. Nós sentimos bem tirar um outro dia para descanso, fazemos em paz, como 90% das outras igrejas fazem, e não guardam o sábado, e estamos errados obrigando com ele. Não, nós temos direito de fazer isso. Isso não tem nada a ver sobre a igreja de Cristo. Vocês estão entendendo, querido? É um pouquinho de informação. Eu queria passar isso aí tranquilo para os irmãos, porque às vezes a gente faz um culto assim, né, irmãos? Igual foi sexta-feira, muito bom. Domingo passado a gente faz aqui esse culto cheio, mas às vezes a gente tem que parar um pouquinho e trazer um ensino, consolidar as coisas, para a gente caminhar com mais firmeza, com mais coerência das coisas espirituais. Terminando o texto agora, terminou o horário também. Então, quem não está na igreja não vive, quem não está congregando, não é congregado na igreja, não tem doutrina dos apóstolos, não tem comunhão, não tem partido do pão, nem faz oração, porque não engane não, viu irmão? Quem não está unido na igreja, irmão, não ora em casa, não vem falar que ora não. Você pode orar, quem não está na igreja, ora uma vez no monte e passa 3 anos vivendo de qualquer maneira. Igreja te chama para responsabilidade. Fala comigo, irmão, se você estiver na sua casa agora, você estaria de 7 horas até agora, falando mistério com Deus, ouvindo coisa, estaria nada, a gente sabe que não está. Então a igreja chama para responsabilidade. A gente fala, quando voltar a gente termina isso aqui, vamos para a casa do Senhor, porque é tempo, diz o salmista Davi, de aprender no templo do Senhor. Vamos para lá.
Isso faz a gente crescer. Então quem não está congregando não ora, está desviado, não tem temor. Os sinais e maravilhas são feitos aqui. Todos estavam em conjunto, tinham as coisas em comum, cuidavam da necessidade dos outros, perseverava todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caía na graça do povo. Algumas pessoas mostravam que ficava feliz de ver aquele povo unido, e todos os dias o próprio Senhor acrescentava à igreja aqueles que havia de se salvar. Então qual que é a vantagem de você estar na igreja? Qual que é a vantagem, pastor? Qual que é a vantagem de estar na igreja? Em primeiro lugar, você é salvo. Você está salvo. Pode viver, correr, andar. Morreu o corpo, querido, você está na glória. Fechou os olhos, você já está com Cristo. Morrer é lucro. Primeira coisa, você está salvo. Só isso já bastava. Além de você estar salvo, quando você está unido na igreja, você tem cura. Só na comunhão você é curado. Você tem cura, tem partido do pão, tem comunhão, você tem terapia de graça. Não sou contra ir no psicólogo não, tá, irmãos? Não sou contra fazer trabalho como psicanalista. Mas eu creio que dentro da igreja tem muitas pessoas equipadas, homens e mulheres de Deus, para atender e ajudar você. É muito mais fácil você dar uma oferta do que gastar um dinheiro. E tem psicólogos e psicanalistas que não temem a Deus. Eles vão concordar com o seu erro. Você vai chegar, eu estou com vontade de fazer isso, que eu não aguento mais. Ela fala, faz, você tem que fazer mesmo. Você é uma pessoa trabalhadeira, com garra, conselho de Satanás. Não se engane, viu? Não se engane. Então, em nome do Senhor Jesus. Então qual que é a vantagem? Primeiro, você é salvo. Você tem comunhão, você tem cura, tem participação. Os seus filhos saíram da geração perversa, porque você está entrando com eles no caminho do Senhor. Você saiu. E eu ouvi um testemunho hoje de um pastor de 67 anos, e ele falando que com 15 anos, 16, ele saiu da igreja e voltou com 23, 22 anos. Mas todos os cantos que ele foi para o mundo, ele nunca conseguiu passar do limite de erros. Porque quando ele ia fazer alguma coisa, ele lembrava de algo que ele estava escutando desde quando os pais dele traziam para a igreja. Mas os amigos dele que seguiu o coração, a maioria morreu porque passava, irmão. Até para errar tem limite. Mas tinha coisa que fala, não, aí para mim não dá mais não, isso aí eu não vou fazer não. Alguma coisa o prendia, porque os pais ensinou ele, deu de ser dentro da igreja, as coisas ficavam no coração. Esse trabalho com as crianças lá no fundo é importante. É por isso que eu gostei das irmãs trabalhando agora, ensinando, falando de Jesus. Tem que ensinar, porque Deus livre e guarde, alguém vai passar algum tempo no mundo, a palavra fica dentro do coração. O Espírito Santo fala que não. Quantas vezes, irmãos, eu ia sair fazendo algumas coisas, alguns amigos, eu não esqueço de a gente ia sair, um amigão meu pegou uma garrafa de vinho de 5 litros e falou assim, agora nós estamos preparados para ir para o inferno. Eu, Delavé, descendo do carro, falou assim, você vai sozinho, hoje nós não saímos mais não. No mundo, irmão, no mundo, zoando, farreando, fazendo as coisas. Mas ele liberou uma palavra sem saber, sabe? Ele falou que a gente estava doido para comprar um vinho e não achava. E ele foi, achou um galão de 5 litros, aqueles, sabe aqueles veios que a gente segura? Ele falou assim, agora nós estamos preparados para ir até para o inferno. Nós falou assim, hoje a gente não sai. Por quê? Não, o demônio pega isso, eu aprendi na igreja. Hoje nós não saímos não. Aí nós foi, não sei se nós fomos no Cristiano, tomamos um caldo e voltamos para casa, foi dormir. Nós não saímos porque a palavra fica. Deus toca na hora, não saia. Se a gente sair, se acontecer coisa terrível. A palavra fica no coração. Você está no mundo, mas a palavra vai dominando você. É importante isso, mano. Louvado é o nome de Jesus pela palavra guardada ao nosso coração. Não é à toa que o salmista escreveu, né? Guardei a minha palavra no coração para não pecar contra ti. A palavra nos ajuda, irmãos. Fica guardada assim, ó. Pode até fazer alguma coisa, mas tem limites, tem limites. Amém? Então, irmãos, quem não está na comunhão, quem está na comunhão é salvo, tem essas autoridades, tem esse poder, e além da pessoa é salvo e ter cura também, igual eu falei com você sobre obreiros, tem gente que é escolhido para coisas a mais. É salvo, é curado, e Deus seleciona alguém que vai entregar dons espirituais. Olha aqui, os apóstolos faziam sinais de prodígio. Então é salvo, é curado, mas tem gente que Deus fala assim, ó, eu vou te usar muito na oração, através da sua oração vai acontecer coisas. Aí o outro Deus fala assim, eu vou te dar visões. Aí o outro Deus fala assim, eu vou te usar na mensagem, eu vou te usar para tocar, vou te usar para cantar, eu vou ungir sua voz. Aí outros Deus levanta, o pastor Júlio citou aqui como a libertação, Deus levanta e fala assim, ó, eu vou te prosperar, porque eu sei que eu posso colocar na sua mão dinheiro, e você não vai ser avarento para ajudar na minha casa, na minha obra. Deus usa, entrega coisas fantásticas. Porque não engane também, viu, irmãos? Você ter o prazer de tirar um dízimo e oferta, isso é dom de Deus. Ainda que é bom você fazer o certo, até
com raiva, mas fazer o certo é melhor do que não fazer, amém? Mas quando você faz com graça, com prazer, isso é dom de Deus. É dom de contribuir. É dom de você falar assim: esta obra é de Deus, eu aprendo, eu sou alimentado, tenho prazer de levar ao altar aquilo que Deus pôs nas minhas mãos. E eu creio que Deus olha e fala assim: nunca vai faltar as coisas na sua mão, porque eu sei que eu posso confiar riquezas materiais na sua vida. Vamos agradecer a Deus? Você pode se colocar de pé comigo, em nome de Jesus. E antes disso, nós vamos tirar a oferta e o dízimo. Mas eu queria, tá, irmãos, ter feito esse trabalho de igreja rápido aqui com vocês, para a gente tirar algumas dúvidas, entender os mistérios do mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um curso aqui. Não, pode continuar. Eu tenho um trabalho aqui ao sábado, que eu ministro um curso aqui, ao sábado. Você que quer algo com Deus espiritual, sabe, irmãos, de manifestar, de trabalhar na obra, eu convido você a estar no sábado, para você aprender da Bíblia, tirar dúvida, fazer perguntas. Tem 4 anos que eu nunca parei com estudo bíblico. Antes era domingo de manhã, agora nós reunimos sábado à noite. Deus Dorozinho Macedo. Então quem pode e deseja, deve vir para aprender mais. Porque aqui na igreja mais a gente prega. Hoje eu ensinei, hoje não foi uma pregação, hoje foi um ensino. Eu fiz isso, pastor Júlio, pastor Mauri pregou. Mas o sábado é um ensino, é uma palavra aberta, em nome do Senhor Jesus. Você vai tomar em tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta, sendo fiel a Deus, em nome do Senhor. Eu vou te dar mais um recado aqui, em nome do Senhor. Enquanto você pega aí o dízimo e oferta, sexta-feira, às 3 da tarde, eu estou novamente com um culto aqui na igreja, de 3 às 4 sexta-feira. Pastor, não é quinta mais? Não, quinta a gente tem que aprender. Não deu, a gente passa para outra, mas nunca para, a gente continua andando. Eu estou sexta-feira às 3 da tarde. Se você tem o tempo e pode vir, venha na sexta-feira, orar, adorar, aprender da palavra e receber. Sexta-feira, 3 Divulgue isso, passe para as pessoas, divulgue nos grupos que você tem, coloque o endereço da igreja. Eu estou no culto aqui, estou responsável no culto aqui, sexta-feira às 3 da tarde, na sexta-feira, em nome de Jesus. E nós temos também uma vigília. Nós temos uma vigília que vai ser, qual o primeiro dia? 7 de abril, nós temos uma vigília, 7 de abril, todo sábado nós teremos uma vigília. Foi benção a primeira que nós tivemos, 7 de abril, 11h30 da noite, vamos passar a madrugada orando a Deus. É para todo mundo, pastor? É, salvo, né? Que quer buscar o Senhor, mas principalmente de quem é chamado para servir do reino do Senhor como obreiro. É para recarregar as coisas espirituais. Nós ficamos aqui até quase 5 da manhã no último sábado, orando, chorando, ouvindo palavras, recebendo algo profético da parte do Senhor. Amém, queridos? Pega aí seu dízimo, a tua oferta. É um mandamento dizimar na casa do Senhor e ofertar